Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar as senhoras e senhores e declaro aberta a sessão solene de outorga do título de vice-presidente honorário da Academia Nacional de Medicina ao ministro de Estado de Saúde do Brasil, Dr. Luiz Henrique Mandetta. O ministro já está aqui com a comissão que deve trazê-lo ao salão para a cerimônia, mas antes eu vou fazer a composição da mesa. Como o ex-presidente presente, o acadêmico Pietro Novellino, e passo a palavra ao secretário para chamar as demais autoridades. Depois o ministro vai entrar, vamos ouvir o hino nacional brasileiro e aí começar a cerimônia com as palavras do orador, as palavras do ministro depois de receber o diploma e finalmente o discurso do presidente e a cerimônia de uma recepção que se dará no Salão Nobre daqui da Academia. Bom, passo a palavra ao secretário acadêmico Ricardo Cruz. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimo presidente por 3 gestões da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino, queridos confrades, queridas confreiras, familiares do ministro Mandetta, senhoras e senhores convidados. Nós temos inúmeras autoridades e, infelizmente, não poderemos ter lugar para todos na mesa diretora, mas, após a composição da mesa, eu citarei todos aqueles que aqui estão. Eu chamo à mesa o presidente da Associação Médica Brasileira, Lincoln Ferreira. A magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Denise Pires de Carvalho. Recém-empossada. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. O provedor da Santa Casa de Misericórdia, Francisco Horta. O diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Medronho. A presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Carmita Ábido. O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. O diretor do Hospital Central do Exército, General José Oiticica Moreira. Eu convido à mesa o diretor do Hospital Central da Aeronáutica, Walter Kishnevski. O magnífico reitor da Unirio, Ricardo Cardoso. Eu convido à mesa o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, Silvio Provenzano. Gostaria de chamar à mesa o presidente nacional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Savino Gasparini. Gostaria de citar algumas das muitas autoridades presentes
e começarei enumerando alguns confrades da Academia Nacional de Medicina. O acadêmico Celso Ferreira Ramos Filho é diretor da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. O acadêmico Delta Madureira é presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. O acadêmico Gerson Lima da Silva é o atual presidente da FAPERJ. O acadêmico José Luiz Gomes do Amaral é o presidente da Associação Paulista de Medicina e da Academia de Medicina de São Paulo. O acadêmico Paulo Niemeyer Filho é o atual presidente do Conselho da Fundação do Câncer. Nós temos aqui entre nós presentes o coronel Roberto Kazumi, ele é o diretor-geral de saúde do Corpo de Bombeiros, o doutor Evandro Tinoco Mesquita, ele é o diretor de qualidade assistencial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o doutor Luiz Weber Bandeira é o mordomo do Hospital Geral da Santa Casa do Rio de Janeiro, o doutor Ricardo Cavalcante Ribeiro é presidente do Instituto Carlos Chagas, o doutor Jorge da Cunha Barbosa Leite é o gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário Gafreguinle, o doutor William Ferreira é conselheiro da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade Nacional de Medicina da UFRJ, Anderson de Barros Abreu. Nós temos aqui também conosco o superintendente da IFAM, o doutor Manuel Vieira, o mordomo cultural da Santa Casa de Misericórdia, Fernando Bicudo, o reitor da Unimax, professor Ricardo Tanos, o diretor fundador da Aliança Pesquisa Clínica do Brasil, doutor Luiz Russo, a coordenação de saúde, a coordenadora de saúde da Fundação Getúlio Vargas, Tânia Furtado, o presidente executivo da Sinfar, Celso Araújo Braga, o presidente da Sonerj, Beatriz Amado Leite, a diretora de saúde da Federação do Comércio, o diretor de saúde da Federação de Comércio, Paulo Romano, o diretor institucional da Even Education, Abimael Holanda, temos também o presidente da Even Pós-Graduação Médica, Dr. Abuchain, temos o prefeito da Cachoeira de Macacu, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, Mauro Soares, o diretor médico da Santa Casa de Misericórdia, o Dr. Leslie Aluan, temos o diretor, representando o presidente Carlos Vidal, do Conselho Federal de Medicina, o atual presidente do Conselho Federal de Medicina, temos aqui, representando a ele, o diretor Sidney Ferreira, temos também o diretor tesoureiro do CREMERG, Flávio Antônio de Sá Ribeiro, o presidente da Abrange, Sérgio Vieira, o presidente do IASERG, Bruno Chagas, o diretor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, Mário Fritz, a diretora da Escola de Medicina e Cirurgia da Unirio, Maria Marta Tortori, e o diretor do Hospital Universitário Gafreguinle, Fernando Ferri, e o diretor executivo da Fundação do Câncer, Luiz Augusto Maltoni. Essas são as autoridades, presidente, que estão aqui conosco nesse dia tão importante, juntamente com todos os nossos convidados que nos honram com a sua presença. Muito obrigado, acadêmico Ricardo Cruz. Eu agora solicito à comissão que irá trazer o ministro para sentar-se à minha direita e iniciarmos a cerimônia. Solicitaria, portanto, ao acadêmico Carlos Gesta, ao acadêmico Roberto Soares de Moura, o acadêmico Celso Portela, acadêmico Silvano Raia, acadêmico Giovanni Cherry, para que tragam o ministro Mandetta para essa cerimônia. Quem? Não, está aí. Onde ele vai se mudar?
Bom, eu tenho que solicitar a todos para ficarem de pé, mas já estamos de pé, para ouvir o hino nacional brasileiro. Vamos iniciar a cerimônia, conforme o artigo 5º do nosso regimento interno. Esta cerimônia, ela em homenagem ao ministro de Estado de Saúde, doutor Luiz Henrique Mandetta, que, em respeito ao nosso Estatuto e Constituição, vai ser outorgado o título de vice-presidente honorário desta Casa. Eu convido o orador oficial da Academia, o acadêmico Omar da Rosa dos Santos, para falar em nome da Academia em homenagem ao ministro.
Muito bem. Excelentíssimo presidente Jorge Alberto Costa Silva, excelentíssimos senhoras e senhores acadêmicos, autoridades já designadas, Sua Excelência, o Ministro de Estado dos Negócios da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta e Sua Excelentíssima família. Senhor presidente, lembra-me o que se deu no 74º aniversário desta academia, época em que ela pedia pousada até para poder realizar as suas sessões. Assumiu, então, a presidência o vice-presidente Alfredo Nascimento e, na sessão aniversária de 1903, presentes o vice-presidente da República, Afonso Pena, e o ministro de Estado da Justiça, J.J. Seabra, do governo de Rodrigues Alves, e procedeu ele a um discurso histórico, descrevendo as glórias passadas e os decididos apoios dos governos antigos, contrapondo o estado da miséria então atual. Seguiu o secretário Públio de Mello, indignado a exigir respeito e agasalho. Confabulações, na mesma noite, levaram a promessa formal da oferta de uma sede digna. Com efeito, passou a academia a sede temporária no Colégio Pedro II, enquanto se terminava a construção do Silogeu, abrigo das sociedades sábias, na Lapa do Desterro, solenemente inaugurado na sessão próxima de 1904, e ali permaneceu a academia por 54 anos. Hoje, endereço 7 argumentos, talvez 1 minuto para cada um. Primeiro, que permaneça tranquilo o senhor ministro Mandetta, que não é intenção do presidente, e muito menos a minha, repetir a manobra. Contudo, é fato que, se a academia está hoje menos afogada nas finanças, permanece esquecida e desprezada, justamente naquilo que é a sua destinação: colaborar no governo em matérias que interessem à saúde pública, às epidemias, às epizootias, à medicina legal e à propagação da vacina, e hoje, muito mais do que antes, as investigações que puderem concorrer para o progresso da arte de curar. Isto sem paga. O segundo argumento, rogo eu aos senhores acadêmicos, venha para sumariar aquilo que, de resto, todos já conhecem por natureza, para dizer à sociedade presente o que seja uma academia. E principio dizendo o que não seja uma academia. Convém repisar o que não deva olvidar. Fica claro que a academia não é nem só, nem predominantemente, sociedade de ofício, nem associação profissional, nem órgão de defesa, menos ainda tribunal moralético. Não é liga de cientistas e pesquisadores, não é o contubérnio de humanistas, não é forno pedagógico, isto é da universidade, nem é revérbero dos modismos, nem grêmio social, nem corpo de sábios arrogantes, nem assembleia parareligiosa, nem aliança de mútuos elogios ou valhacoto de clinicastros e magarefes, tagarelas, não é aglomeração histórica, locutora do charlatanismo aformoseado perante os jovens verdes, os maduros indolentes ou os anciãos desencantados. Nunca será pregoeira de hinos assodados da banalização. Jamais será tablado para encenação de amarguras, de rancores ou de repulsas. Enfim,
não será a morada dos lacaios da velhacaria, dos sevandijas do poder e dos pregoeiros do servilismo. Repito, não é tão só nem predominante quaisquer desses. Ora, se não é nenhum desses, afinal, o que será uma academia? É simples. É uma irmandade que conhece e age, tangenciando na conveniência do tempo e das questões, um tanto dessas mencionadas e, quiçá, outras competências. Porém, sem jamais escapar das balizas dos cânones, há tanto perfiladas no oráculo em Delfos, conhecendo-se a fundo e sem excessos, com moderação dos espíritos e independência nas ações. O quarto argumento diz o seguinte: sim, nestes bancos tem tido assento cerca de 700 médicos cirurgiões habilíssimos, pesquisadores de escola, políticos, sim, de crédito patriótico, dirigentes de órgãos e associações nacionais e internacionais, ministros de Estado, militares denodados, autores consagrados e cidadãos cultos. Não necessito alistá-los. Vão só alguns poucos exemplos. Soares de Meirelles, fundador e patrono da saúde naval. O Barão do Lavradio, viga da instituição por 2 décadas na época da Guerra do Paraguai. Carlos Chagas, o Nobel Moral da Medicina brasileiro. Miguel Couto, que dispensa adjetivos, nome deste cenáculo. Aos 30º, chefe de escola e patrono do salão ao lado. Deolindo Couto, ex-presidente. Alfredo Nascimento na biblioteca, Neves Manta no museu, Sérgio Aguinaga no arquivo, patronos do Centro da Memória Médica Nacional. Clementino Fraga, mestre de muitos. O general Paiva Gonçalves, do Exército Nacional. O brigadeiro Kishinevski, da Força Aérea Brasileira. Muniz de Aragão, ministro da Educação. Aloysio de Salles, ida na Previdência Social. Governadores, secretários de Estados, muitos, que resumo nas figuras de Fioravante de Piero, o Fortunato Essenex, o velho Feliz, centenário nesta casa, Silvano Raia e José de Jesus Camargo, pioneiros nos transplantes de órgãos, como José Osmar Medina, diretor do maior centro transplantador de rins no mundo. Correia Lima e José Luiz Gomes do Amaral, presidentes da AMB e este da Associação Médica Mundial. Senadores, deputados ilustres, Hamilton Nogueira, os 2 Couto, pai e filho, Pinotti, etc. Rolando Monteiro, fundador da UERJ. Alguns dirigentes de órgãos de pesquisa e colegiados federais. Hoje, Aníbal Gil Lopes, Marcelo Morales, Gerson Lima e outros. Ex-presidentes magnânimos, Pietro Novelino, Marcos de Moraes, Francisco Sampaio. Inúmeros reitores. O quinto argumento refere-se, doutor Luiz Henrique Mandetta, a Vossa Excelência. É, na verdade, ainda um homem jovem, conquanto de vida profissional densa, coroada de realizações e de reconhecimento pelos pares. Fez-se médico, vindo do Mato Grosso do Sul, conterrâneo do príncipe da Radiologia Nacional, o acadêmico Nicola Caminha, até a Faculdade Gama Filho, quando graduou-se há 30 anos. Se estou certo, frequentou por algum tempo o Hospital Gafreguini, da Unirio, que é minha casa há 60 anos. Seguiu na prática profissional, consagrando-se respeitáveis ortopedistas como Giesta, como Paulo Couto, como Carlos Mesquita. E ainda transformando-se em aquele que cuida dos agravos de saúde na infância e na adolescência. Sua formação foi aperfeiçoada em proveitoso fellowship em Atlanta, nos Estados Unidos. Como Nova Monteiro, símbolo da especialidade nesta academia.
De volta a Campo Grande, os pares, a par da clínica urbana, a liderança natural o conduziu a numerosas posições de comando. Gestor na iniciativa privada, presidente da Unimed. Gestor no serviço público, secretário estadual de saúde. Diretor do Tribunal de Ética, o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso. Por escolha democrática na sociedade, deputado federal por 2 mandatos, num memorável triunvirato, em que ombreava com Eleusis e Caiado, sempre em defesa da saúde, independentemente do partido. Reconhecido no Legislativo, que o levou à presidência desta Frente Parlamentar de Saúde, além de dezenas de comissões. Agora, ministro de Estado, como vários acadêmicos antecessores. Mário Pinotti, Adib Jatene e aqui está José Gomes Temporão. A contar de hoje, por direito estatutário, vice-presidente desta academia. Eu encerrarei logo, senhores. A academia, como sempre, vive dificuldades materiais. Hoje menos que antes. Mas, e sobretudo, a cabrunha, o vilipêndio, no menoscabo e no ouvido nas questões para que foi instituída. Porém, será sua natureza sazonada e destemida, sempre aquela que não a tem deixado e não a deixará de opinar e requerer providências, às vezes poucas prezadas. É claro, hoje há o Ministério da Saúde, as secretarias, os órgãos federais, muitos outros na profissão, os conselhos de medicina, os sindicatos, todos desafogam as incumbências do passado, que eram todas desta academia. É claro que as epidemias e outras enfermidades com os transportes instantâneos já não são mais, como se dizia, de certos países, são de âmbito planetário. É claro que os cornucópicos avanços técnicos exigem cada vez mais esforço e conhecimentos especiais, antes inimagináveis. Contudo, esta quase bicentenária academia nunca deixou, nem deixará, de cumprir sua missão de pilastra da nacionalidade sem esperança de paga. Encerro, enfim, o 7º argumento, senhor presidente. Ela, a academia, espera, sim, o reconhecimento da parte da universidade e, sobretudo, da parte do governo, para responder em tempo, sem precipitações, com independência, sem exceder-se às questões vertentes no âmbito da saúde. Esta é a principal mensagem que é depositada na consideração do senhor ministro Mandetta, que hoje se incorpora na GREI. Senhor presidente, permita-me, nas citações prévias, acredito que o senhor ministro verificou, talvez, até com uma certa pontinha de surpresa, os tênues laços, tênues, porém firmes, que o ligam a tantos acadêmicos mencionados. Permita-me, portanto, dizer, senhor presidente, doutor Luiz Henrique Mandetta, vice-presidente honorário, esta também é a sua casa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querido acadêmico Omar Santa Rosa, orador oficial da nossa diretoria, pelas suas palavras precisas e, como sempre, sábias. Agora, passamos ao momento da entrega ao ministro do seu diploma. Como presidente da Academia Nacional de Medicina, eleito pelos meus pares e pelos poderes a mim conferidos pelo Estatuto e Regimento Interno desta Academia, tenho a honra
de fazer a entrega do diploma de vice-presidente honorário ao senhor Ministro de Estado de Saúde do Brasil, Dr. Luiz Henrique Mandetta, conferido em conformidade com o artigo 5º de nosso regimento interno. Seja bem-vindo, ministro. Obrigado. A seguir, convido o ministro Dr. Luiz Henrique Mandetta a pronunciar seus agradecimentos e palestra. Isso. Muito boa noite. Em tempo que cumprimento ao nosso presidente, professor Jorge Alberto Costa e Silva, presidente da Academia Nacional de Medicina, em nome de quem eu cumprimento todos os gigantes sobre cujos ombros nós estamos assentados. Cumprimento ao secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Gilmar Santos, Anísia Trindade, nossa presidente da Fiocruz, sempre muito bom lhe encontrar, Anísia. E um registro a quem já teve a honra de provavelmente ter sido vice-presidente honorário, hoje membro dessa academia, ex-ministro, colega José Temporão. A noite de hoje, ela foi desenhada por forças que atuam para que a conjunção de atores necessários para uma data como a data de hoje nos colocassem, cada um de nós, nesse espaço, presidente. Nessa breve trajetória, aqui narrada pelo nosso orador, eu sou um médico, eu tenho 55 anos de idade, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou o caçula de 5 irmãos. Eu sou filho da dona Maria Olga Solari Mandetta e eu sou filho do maior médico, professor, tutor, mentor, orientador da minha vida, professor, meu pai, Hélio Mandetta, que está aqui presente essa noite, acadêmico de medicina também lá no nosso estado. E é uma noite de valores. E tudo se resume a valores. Não se faz médico sem valores. Acompanhar, olhar, perguntar, mas ser orientado. Quando lia e questionava e era orientado sobre princípios hipocráticos, filosóficos da nossa profissão, não entendia bem o porquê meu pai me orientava a ler princípios filosóficos. Eu não conseguia entender por que Hipócrates definia: sem diagnóstico não há tratamento. Se era uma coisa tão óbvia, por que tinha que ser escrita e repetida?
Eu não conseguia entender por que non nocere é um princípio hipocrático filosófico onde não se deve ser mais nocivo do que a condição que trouxe o paciente até você. Eu não conseguia compreender que se puder curar, cure. Se não puder curar, conforte. E se não puder controlar, conforte, seja solidário ao seu doente. Eu entendia as palavras, mas não sabia o que significavam. E ele me dizia, um dia a vida vai lhe apresentar isso. O meu maior presente de formatura foi um anel que o meu avô deu para o meu pai, junto com a cópia do Código de Ética Médica. A medicina é calcada em valores. E os valores que é onde estamos embasados perpassam a história e se respira e se vive aqui nessa casa, meu caro amigo Jorge Raimundo, desde que Joaquim Cândido Soares de Meireles, nosso primeiro presidente, em 1829, abriu os seus trabalhos. Valores que, se muitas vezes foram negligenciados, foram vilipendiados, foram relativizados, no dia de hoje foram recuperados. E por isso que eu digo que alguém lá em cima, alguns desses centenas de acadêmicos aqui citados pelos nossos oradores, alguns deles devem estar hoje no chá da Academia Celestial, profundamente felizes. Hoje eu estava lá com o professor Raul Kutaiti, eu estava lá com Lincoln, eu estava lá com o Conselho Federal de Medicina, eu estava lá na companhia das entidades médicas. E hoje nós escrevemos a medida provisória, que torna-se lei, foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, aonde nós reposicionamos um erro de diagnóstico feito em 2012. Um diagnóstico de que dizia que os médicos brasileiros não queriam atender os brasileiros. E por isso, havia que se relativizar a certificação, havia que se negligenciar a função dos conselhos, a proteção da sociedade sobre os eventuais erros que ocorrem, alguns erros, inclusive, de conduta moral, e que precisam de pares para julgá-los. Essa relativização afastou a medicina brasileira das políticas de governo. Eu cheguei ao Ministério da Saúde e encontrei praticamente nenhuma entidade médica a participar de qualquer discussão, ou de qualquer conselho, ou de qualquer espaço dentro do Ministério da Saúde, por causa da ruptura unilateral que foi feito. Hoje nós lançamos um programa chamado Médicos pelo Brasil. Ele parte de princípios, de valores. O primeiro valor é a liberdade. Não se pode fazer pessoas cativas. Um país não negocia com outro país pessoas. Pessoas não são commodities, não são coisas. Todas as vezes que a humanidade permitiu que países negociassem pessoas, as vítimas foram aqueles que tinham conhecimento, ou que tinham uma cor da pele diferente dos outros, ou que haviam sido submetidos ao jugo de estados totalitários. Minha solidariedade com
todos os colegas médicos cubanos que vieram ao país sobre a força de um Estado opressor e àqueles que optaram de ficar pelo Brasil e que ainda não têm sequer a regularização do seu vínculo no país. O segundo princípio foi o princípio de que nós não podemos ser mais nocivos do que a condição que trouxe o paciente até nós. Como, meu caro Dr. José Luiz Gomes do Amaral, fazer atenção primária, atenção básica, porta de entrada de um sistema de saúde? Como fazer com médicos não preparados para a atenção primária? Adianta abrir um pronto-socorro e colocar um oftalmologista de plantão? Adianta colocar um médico na atenção primária e não dar a capacitação? Nesse programa nós daremos 2 anos de capacitação e somente aqueles que obtiverem o título de especialista em medicina da família e comunidade, que é a clínica médica, somente esses permanecerão contratados pelo governo federal. Os que não forem certificados não podem lá estar, porque seriam nocivos aos pacientes que procurassem as unidades de saúde da família. Há um terceiro princípio que foi colocado na formatação do programa, exatamente de que deve-se valorizar o clínico da família. E o clínico da família inicia seu contrato com o governo federal a partir de R$14 mil, passa para 17, passa para 21, passa para 25 e pode chegar a R$31 mil, porque ele tem que ser valorizado. Se nós podemos pagar para os promotores de justiça, que diferenciam uma civilização bárbara de uma civilização atrasada, nós temos que pagar para aqueles que zelam pela vida, que é o maior patrimônio de uma nação. Nós definimos como princípio que nós temos um país assimétrico, Gadelha, um país de diferentes níveis de desenvolvimento, Nícia. E o nosso sistema de saúde é embasado em 3 princípios: universalidade, integralidade e equidade. A universalidade e a integralidade são rapidamente apropriadas por todos. Quando se fala de equidade, que é tratar diferente para se atingir a igualdade, nesse momento a política se apropria da equidade e pensa em equidade político-eleitoreira. Por isso o programa anterior mandava médicos para cidades onde o alinhamento político era a principal razão. Nós tínhamos médicos nas cidades grandes, nós tínhamos cidades de excelente índice de desenvolvimento humano, com 100% de médicos cubanos na atenção primária, e nós tínhamos lá no sertão, lá no Jequitinhonha, lá no fundo de vale, um número muito menor de médicos, distorcendo o princípio da equidade. Neste programa, nós triplicamos o número de médicos para as cidades de difícil provimento, não por critérios políticos, mas pelos critérios da OCDE, do IBGE, da mortalidade infantil, do número de pessoas no BPC, número de pessoas no Bolsa Família e número de pessoas na Previdência abaixo de 2 salários mínimos. O governo federal vai levar médicos para onde há vazios assistenciais. É inadmissível um país que triplicou o número de faculdades de medicina em 2 anos. Nós saímos de 148 faculdades para mais de 300. Nós formávamos 12.800 médicos em 2012, esse ano já chegaremos a quase 30 mil. E chegaremos rapidamente a 35 mil.
e formaremos 350 mil por década. E estabilizaremos o número de médicos, porque trabalham 40 anos por 4 décadas, em 1.600.000 médicos. Hoje nós temos 1.200.000 técnicos de enfermagem. Médicos de formação basicamente de faculdades particulares, com financiamento dos seus cursos pelo FIES, com altas dívidas a pagar. Não temos recursos públicos para bolsas de residência para especialização. Conseguimos garantir 16 mil bolsas, 17 mil bolsas. Ficarão 12 mil sem residência, recém-formados, em faculdades que foram abertas muitas vezes sem preceptores, sem tutores, sem mestres, sem doutores e sem residência. Valores. A academia precisa transmitir os seus valores aos jovens médicos. Nós temos que trazê-los para cá. Nós temos que dizer qual é a diferença entre uma medicina puramente mercantil, gástrica, com todos aqueles adjetivos aqui ditos pelo nosso orador, da medicina ética, da medicina reconhecida como a maior das artes humanas. Isso não será transmitido sem que vocês se levantem e mostrem o caminho. Eu poderia aqui essa noite citar a história, a biografia de cada um de vocês, e ainda assim seria pouco do reconhecimento que o país tem por vocês. E ainda assim seria pouco para dizer a importância de quanto o país precisa da academia e precisa de vocês. Não serão fáceis os próximos passos que teremos que tomar. Haveremos de discutir a redivisão do nosso país em espaços regionais e começar a reorganizar o sistema a partir da atenção primária. Nesse ano significou a criação da Secretaria Nacional de Atenção Primária, vocacionada para a atenção primária, um segundo movimento de se criar um programa para as cidades médias e grandes, chamado Saúde na Hora, onde se triplica o custeio da atenção primária para que possam permanecer por mais tempo a oferecer o serviço e adentrar mais pessoas à atenção primária. Hoje, o lançamento do Médicos pelo Brasil. O próximo passo será a informatização com 5 dados obrigatórios, tanto para o poder público quanto para o médico na iniciativa privada e planos de saúde. Será obrigatório o registro da consulta da atenção primária, será obrigatório o resumo de alta hospitalar, internação e alta, o medicamento dispensado, os exames laboratoriais e as vacinas utilizadas. Será utilizado o CPF como elemento de identificação e não mais o cartão SUS. Será utilizado de uma maneira que nós iniciaremos o financiamento da atenção básica por indicadores de resultado. O país paga pelo que são. Se tiver 10 mil pessoas numa cidade do Ceará e 10 mil pessoas numa cidade do estado de São Paulo, o valor é per capita. E depois paga-se por que ela tem. Tem postos de saúde, tem equipes, mais tanto. Nós vamos inaugurar o que ela faz. Nós vamos começar a medir qual é o papel de cada um nesse sistema. E o bom médico tem que ser valorizado e o mau médico deve ser afastado. Nós temos que separar o joio do trigo. É preciso pagar por desfecho clínico as inúmeras internações de CTI.
É preciso reconhecer o cirurgião que interna, opera, tem menor complicação, menor infecção, melhor taxa de reabilitação. Não é caro nenhum exame, caro é o exame desnecessário solicitado por médico despreparado ou por interesses comerciais. Nós vamos reestruturar o nosso olhar de sistema de saúde frente às inúmeras maravilhas que o século XXI nos traz. O projeto Genoma dividiu. Nós encontramos e deciframos o código da vida. Uma das maiores conquistas da história da humanidade. Ao decifrarmos o código genético, começou uma corrida sobre os genes. A doença rara, que gene está implicado? Qual é o gene responsável pela atrofia medular espinhal? Qual o gene responsável pelo Alzheimer? Qual o gene responsável pelo câncer de cólon? Qual o gene responsável pelo câncer de mama? Qual o gene responsável pelos distúrbios da psiquiatria, os psicóticos, os esquizofrênicos? Ao decifrarmos qual gene, a ciência começou a buscar, bom, se ele faz essa alteração, qual é a enzima? Qual é o efeito? Começaram a surgir medicamentos feitos em laboratório para suprir o que aquele gene deveria estar fazendo. Há 1 ano e meio atrás, 1 ano mais ou menos atrás, foi publicado o artigo científico de uma paciente com câncer de mama, não responsível à quimioterapia, ao esquema 1, ao esquema 2, paciente com metástase hepática, metástase pulmonar, cerebral, fora de possibilidade terapêutica. O tipo de câncer dela foi mapeado. Foi visto qual o tipo de célula que deveria ter inibido aquele tumor. Foi retirado das suas células troncos. Foi cultivado e produzido 80 milhões de unidades da referida célula. E foi inoculado na paciente. E ela regrediu e curou já no estado de metástase avançada. Naquele caso estava inaugurado a era do medicamento tailor-made, da roupa feita pelo alfaiate. Seu câncer, sua genética, sua célula, seu tratamento. Não há mais o prêt-à-porter, a diluição do custo horizontal. 3 a 4 semanas atrás, a FDA norte-americana deu o registro para o primeiro medicamento de terapia gênica. Uma única aplicação intramuscular e a reversão completa e a cura da atrofia medular espinhal. A técnica do CRISPR, que os biólogos da minha irmã Maísa conseguiram descobrir. E agora, o registro veio acompanhado do preço, professora. $2.800.000 por paciente. O século XXI vai ser fantástico. Nós iremos encontrar respostas para aquela célebre constatação que fazíamos, principalmente eu na ortopedia pediátrica com os geneticistas, diagnóstico brilhante, tratamento zero. Nós teremos respostas, mas teremos isso a um custo elevadíssimo. E para corrermos atrás do tempo perdido, já que essa revolução vem ocorrendo nos últimos 15 anos, nós devemos criar logo na sequência o Instituto Brasileiro de Genética Humana para nós alcançarmos o bonde da história. E nós vamos atrás da ciência, Nízia, porque é ali que está o caminho, ali que está a verdade, e o Brasil será uma superpotência genética, sim, no século XXI. Nós temos as melhores cabeças
Nós temos São Paulo, nós temos Rio de Janeiro, nós temos a academia, nós temos a maior base genética miscigenada do mundo. Nós temos o sangue do negro, do índio, do branco. As nossas doenças raras, confinadas em regiões de cada 10 casos, 7 no Nordeste. Nós temos que ir atrás. Eu fui à Inglaterra conhecer o programa de genética inglês, Genomics England. Eles venderam uma fábrica de hemoderivados, ministro Temporão, pública da Inglaterra, que era nos Estados Unidos. E eu falei, mas por que vocês, um sistema público, venderam uma fábrica de hemoderivados? Ele falou, nós estamos na última fase do trial e nós estamos utilizando a terapia gênica e os nossos hemofílicos dependentes do fator 8, com uma única aplicação, estão produzindo o fator 8 endógeno e deixando a necessidade de ter uma fábrica para fator 8. Não é mais uma questão de se vamos ou não vamos. Agora é temos que ir. Agora é ou fazemos e damos os passos necessários para cumprir o nosso destino constitucional, desafiado, como cada um aqui foi, de uma máxima constitucional que escreveu que saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. E isso não é letra morta, isso é um desafio e um desafio geracional. Por isso a reverência a vocês. São vocês que apontaram esse caminho. Foram das reflexões de Sérgio Arouca que esse caminho foi apontado. Foram os sanitaristas, foi Oswaldo Cruz, de quem todos aqui bebem a mesma fonte. Foi de Carlos Chagas que esse ano, 100 anos, da descoberta do ciclo completo de uma doença, do parasita, de todas as afecções que causam no sistema humano, e a constatação triste que 100 anos depois tenhamos 10 milhões de chagásicos e que seja a principal causa de insuficiência cardíaca no nosso país. No domingo eu redefini as linhas de pesquisa do nosso ministério. Não se pesquisa mais o que o pesquisador quer e chega com ele pronto. Nós colocamos quais são as nossas prioridades, as nossas doenças e quais as respostas que queremos. Tínhamos 60 milhões em pesquisa acumulada. Acrescentei mais 50 no domingo, chegamos a 110. Fechei o acordo com a Inglaterra, arrumei mais 20 milhões de libras. Vamos chegar a 160 milhões somente para doenças negligenciadas, não pelos outros países, porque não é dever deles pesquisar leishmaniose, dengue. Não é dever deles pesquisar doença de Chagas. É nosso dever, é a nossa academia, é a nossa gente quem padece. E nós vamos atrás delas. E nós vamos acabar com a malária. Esse país vai acabar com a malária. Nós vamos conseguir, através do Instituto Butantan, com recursos feitos pelo nosso sistema público de saúde, esse ano nós vamos colocar mais 80 milhões. Nós estamos na fase 3, estamos na fase 4 agora. Vacina da dengue, dose única, os 4 vírus. 89% de eficácia na fase 3. Se confirmarmos na fase 4, no ano que vem, o Instituto Butantan do Brasil vai oferecer para o mundo a vacina da dengue. E nós vamos salvar milhões e milhões de vidas. E a fábrica será em São Paulo. Os americanos compraram para explorar a parte internacional, a Merck Sharp Dome. Ok, mas aqui no Brasil será pelo nosso custo. Nós discutimos hoje a possibilidade de termos um complexo industrial na Fiocruz e vamos fazê-lo com todo zelo, com todo profissionalismo, com uma governança forte para que a gente possa ter dos dinheiros públicos que não existem. Dinheiro público não existe. Existe o dinheiro que os governos tiram da gente como impostos, taxas ou a dívida que eles fazem para nós, para os nossos filhos, netos e bisnetos pagarem. Governos não produzem, induzem e fazem o gasto do dinheiro de cada um de nós. Todas essas ações no Ministério da Saúde, professor, foram feitas com o orçamento do ano passado que nós não participamos. Para lançar o programa hoje, todos os periodicistas
dos jornais de economia, do Valor Econômico, falaram: mas qual vai ser o gasto? Quanto que vocês vão gastar a mais? O Ministério da Saúde não solicitou nenhum recurso a mais. Nós geramos economia dentro do que nós temos e nós vamos fazer com o orçamento que temos, porque vamos mostrar que é possível a gestão financeira, gestão administrativa, a sua margem ser aplicada na atenção à saúde das pessoas e fazer o recurso chegar lá. E vai chegar. Falam, olham, criticam, eu vejo as mídias sociais. O presidente fez isso, o presidente fez aquilo. Em 6 meses, o primeiro ministério totalmente técnico, sem interferência política, foi montado no nosso país. Em 6 meses, o risco país caiu. Em 6 meses, o dólar está no seu valor mais baixo. Em 6 meses, a taxa de juros está no seu valor mais baixo. Em 6 meses, a inflação está no seu valor mais baixo. Em 6 meses, nós lançamos esse programa. Em 6 meses, nós aprovamos o primeiro turno da reforma da Previdência, quando todos diriam que era impossível. Em 6 meses, nós fechamos o acordo comercial Mercosul-União Europeia, que vai abrir esse país para a competitividade. Em 6 meses, nós fizemos, até o momento, graças a Deus e com a proteção de Deus, um governo sem nenhuma marca de corrupção. Não é dever. Isso não é qualidade, isso é dever, mas é bom que fique registrado. Tem muito para fazer. Nós vamos reestruturar em todas as políticas, com todos os esforços, e precisamos nesse momento de que todos, absolutamente todos, e essa casa não pode ser diferente, já que ela é a alma, o espírito e a inspiração da medicina brasileira. Ela tem que estar presente, ela é convidada a estar presente, ela é instada a estar presente. Há que se construir convênios entre o Ministério da Saúde e a Academia Nacional de Medicina, para que vocês desenvolvam teses, para que vocês façam as observações, corrijam caminhos, apontem soluções. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu sei que cada um de vocês já doou muito para os seus pacientes, para as suas instituições, para os seus hospitais, para as suas filantrópicas, para as suas faculdades, para os seus acadêmicos, para os seus discípulos. Mas nesse momento eu venho aqui agradecer diploma de acadêmico desta academia. Venho aqui reverenciar a história dessa academia, mas venho aqui pedir a cada um de vocês um pouco mais de oferecimento à nossa pátria, que precisa e estende a mão pedindo o conhecimento de vocês. O Ministério da Saúde está de portas abertas, todos os dias, todas as horas. Eu tenho vindo muito ao Rio de Janeiro, sempre que puder eu vou passar por aqui, para dar um abraço em cada um de vocês. E deixo aqui uma mensagem do nosso presidente: medicina brasileira, contem com o governo Jair Bolsonaro. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, ministro Dr. Luiz Henrique Mandetta. E cumprindo o ritual dessa casa, cabe uma tarefa difícil, o discurso do presidente para encerrar esta reunião, antes de passarmos ao salão lado para confraternizarmos com o nosso ministro. Excelentíssimo senhor ministro Dr. Luiz Henrique Mandetta, autoridades presentes nesta mesa, digníssima família do ministro Dr. Luiz Henrique Mandetta, seus pais,
demais acadêmicos, colegas, ilustres autoridades também aí, são tantas que não podemos abrigá-las todas nesta mesa, minhas senhoras, meus senhores. Ministro, tarefa muito difícil falar depois, eu não diria brilhante discurso, nos deu uma brilhante aula de medicina e de saúde pública. Brilhante aula, de oratória fácil, clara, inteligente e uma coisa muito boa, mostrou um conhecedor da medicina. Conhece medicina, e se conhece medicina, sabe o que tem que ser feito, da responsabilidade que tem nos seus ombros. Mas eu também vou lhe cobrar sua última frase. Vamos assinar documentos que Vossa Excelência nos diga o que precisa de nós. Estabelecemos metas, objetivos, prazos, para que possamos realmente não só estar no nosso estatuto, que somos um órgão oficial de consulta e de orientação ao governo, como disse D. Pedro I, e colocou isso, esse primeiro capítulo do nosso estatuto não mudou até hoje, tem 190 anos, fizemos no dia 30 de junho deste ano, somos quase bicentenários, a instituição científico-cultural das mais antigas da América do Sul. Então, precisamos apenas agora da sua ajuda. Eu vou designar rapidamente uma comissão que já trabalha com o governo, alguns, até o doutor Raul Cultati esteve hoje lá, mas vários aqui estão representando, estão ocupando cargos importantes deste governo atual, e outros na carreira acadêmica. Vossa Excelência viu na conversa anterior o espírito dessa academia. Um acadêmico ilustre, pioneiro em transplante de fígado no mundo, intravivos. Aqui temos vários especialistas em transplantes de pulmão, de fígado, de rim, mas o professor Silvano Raia, que com 88 anos, apenas 4 meses mais antigo que seu pai, conforme discutiram ali, quem era o mais antigo, ele ganhou por pouco tempo, 4 meses, fazendo um projeto, discutiu mais ou menos com Vossa Excelência, de fazer o primeiro transplante, xenotransplante do mundo. O homem que ainda sonha e quer realizar 88 anos. Isso, Vossa Excelência irá encontrar nesta casa. Enquanto as pessoas se aposentam, param de contribuir para a sociedade, esta casa aqui, todos têm esse espírito. É uma casa realmente limitada, porque pelo estatuto somos 100 somente. E nesses quase 200 anos, nem 700 entraram nesta casa, menos de 700. Mas todos, e no seu discurso citou desde aqueles que se foram, como Carlos Chagas, celebramos aqui o centenário da doença, da descoberta, e foi uma belíssima sessão, fizemos até mais de uma sobre insuficiência cardíaca e outros junto com a Sociedade do Rio de Janeiro e Brasileira de Cardiologia, como os que estão sentados aqui nessa bancada. Hoje estamos com perto de 70 acadêmicos, dos 100 acadêmicos, estão sentados nesta casa aqui, lhe ouvindo. E tenho certeza que o impacto da sua aula foi a mesma que eu tive. Realmente fiquei impressionado. Aqui estamos numa idade de não fazer mais elogios a ninguém, não é? Como disse o próprio professor Silvano Raia. Isso é uma vantagem da idade. Tem um monte de desvantagens, mas tem essa vantagem de nos libertarmos, né, para podermos dizer o que pensamos. E nessa casa, Vossa Excelência, espero que frequente mais aqui, agora participa aqui
conosco e espero que isso dê realmente frutos. Não vamos ficar só nesse discurso. Com certeza. Né? E isso é algo que quero reafirmar aqui, diante dos colegas, convidar aqueles que já têm projetos, como o professor Silvano Raia, como outros aqui, e iremos a Brasília mostrar isso tudo. Vossa Excelência não somente tem feito um trabalho bom para esses 6 meses, excelente, mas está no momento onde a medicina, no mundo inteiro, está numa mudança de paradigma. Hoje, a maior parte dos eventos que vemos fala da tecnologia, fala do progresso da ciência a nível molecular, a nível celular, e já estamos indo mais longe, e já falamos até a nível quântico, quer dizer que já está além da matéria. Vivemos numa época em que um lado nosso está na física clássica newtoniana, da matéria, do átomo para cima, e uma outra que está na física quântica de Niels Bohr e Einstein mesmo, apesar de ter tido resistência a ela, que é das partículas elementares da física quântica, a imaterialidade. Mas são duas faces da mesma moeda, né? A matéria e a não matéria. Mas isso gerou um progresso tecnológico imenso. Falamos da inteligência artificial, e muita gente tem medo dessa inteligência artificial. Primeiro, eu não acho que seja inteligência, e depois eu não acho que seja artificial. É a mesma coisa que eu já citei isso aqui, eu dizer que uma luneta é um olho artificial, que um microscópio é um olho artificial. Não é. É uma plataforma tecnológica para possibilitar os nossos olhos, os nossos ouvidos, a escutarem ou a verem coisas que normalmente não veríamos. Essas plataformas tecnológicas estão aí para possibilitar a nossa inteligência de ir mais longe do que ela vai por ela mesma. E, graças a isso, nós vamos nos libertar desse trabalho terrível, por exemplo, de fazer conta, fazer estatística. Vamos delegar isso aos algoritmos, às máquinas, aos Watson da vida, que vão trabalhar muito melhor, processar melhor toda essa informação fantástica que está trazendo, e vai sobrar para o médico, para a equipe de saúde, o quê? Mais tempo para ele fazer o que ele tem que fazer. Vossa Excelência falou o que poderíamos chamar das humanidades. Podemos nos dedicar ao paciente, podemos ouvi-lo, podemos falar com ele, podemos atuar nele com o maior medicamento que é a palavra. E Ballant já dizia, o primeiro medicamento é a palavra, é o médico. Depois vem o resto. Mas se libertarmos dessas tarefas, que a tecnologia está nos possibilitando de nos libertarmos, o que vai sobrar é o que tem de mais nobre no ser humano, que é exatamente poder estabelecer a relação com outro ser humano. Já tenho falado aqui em outras ocasiões, estamos todos unidos. Podemos pensar que não. Deve estar aí na plateia o doutor Roberto Botelho, que foi um assistente de Adibo Jatene, pelo menos ele me disse que estava pegando o avião, que é um experto em inteligência artificial, que é um experto nesses devices, na nanotecnologia, lá em Uberlândia, não é? Que ficou famoso no mundo, porque ele chama Uberland, e todo mundo pensa que é a terra do Uber, né? Mas não é. É Uberaba. Não sei se ele está aí, mas ele conhece, já esteve aqui algumas vezes, está fazendo um sinal lá atrás. E tem mais 2 simpósios ainda este ano para conversar conosco sobre essas maravilhas todas que facilitam a vida do médico para ajudá-lo no diagnóstico e ajudar no tratamento. Não adianta só um programa de algoritmo, um Watson, dar para o radiologista o diagnóstico. Bom, e aí? Isso é um ponto de partida. Não é o fim da história, é o começo da história, apenas mais rápido, mais facilitado. Mas isso gerou um grande problema, que médico formar.
Eu costumo dizer que o que nós temos que fazer hoje, ao formar o médico, a principal coisa não é só ensinar a eles a medicina, ensinar a eles novos conhecimentos, mas é, acima de tudo, ensiná-los a esquecer, porque eles vão ter amanhã que esquecer o que aprenderam hoje, porque a ciência evolui numa velocidade astronômica, ela muda de um momento para o outro. Nos meus 55 anos de medicina, eu já vivi, eu acho que 200 verdades sobre a mesma coisa em medicina, né? Então, cada dia muda a medicina. Então, se nós não aprendermos a esquecer, não vamos aprender a aprender. Então, uma coisa importante é o esquecimento. Mas não vou me prolongar, a sua aula já foi belíssima, a festa é sua, mas o presidente tem que dizer alguma coisa, e eu concluo que nós não vou lhe largar mais, certo? E aqui na bancada acadêmica, não deu, estão espalhados por ali, estão espalhados por trás, estão aqui quase 70 acadêmicos, o que é uma coisa muito importante, que vem de diversos cantos do Brasil, esses acadêmicos, né? A academia é nacional. E eles também estavam muito atentos. Eu estou vendo ali o sorriso já de alguns da primeira fila, que já vão querer assinar alguma coisa ali no salão, mas não assine hoje não, hoje é a noite de festa. Mas eu queria terminar agradecendo pelas suas ideias no Ministério. O que me impressionou entre tudo, muita coisa me impressionou, mas a importância que deu ao ser humano, como ser humano e não como uma commodity, como Vossa Excelência falou. Isso é o mais importante que tudo. Então, nós nos libertarmos de tudo aquilo que nos impede de aproximarmos uns dos outros, é uma vantagem enorme, mas, por outro lado, nós precisamos mudar nossa maneira de pensar, temos que mudar nossa maneira de agir, de ver a medicina, seja a medicina curativa, a medicina preventiva, a medicina preditiva. Disse que até a metade desse século não teremos mais doença. Vamos morrer, parece, sei lá, mas não sei. Mas, enquanto isso não acontece, vamos aproveitar para mudar o mundo. Eu digo aqui aos meus colegas, a grande maioria tem mais de 70 anos. Tem alguns jovens aí de 60 anos, mas são poucos, né? E, depois de 70 anos, todo mundo já conquistou tudo o que queria, né? Já conquistou respeito, conhecimento, estão nessa casa. Não preciso mais disso. Uma medalha a mais ou outra, até não se usa mais essa medalha, porque senão pode dar uma escoliose, um problema, porque são tantas medalhas que eu vejo os colegas receberem aqui, que não dá mais para receber nenhuma. Não é isso que vai acrescentar mais. Mas estamos aqui, ministro, não é mais para a nossa glória. Estamos aqui para ajudar a mudar o mundo. Pode ser que eu não esteja sendo muito modesto, mas tenho certeza que é o que pensa a maioria desta casa. Conte conosco para ajudá-lo a mudar o mundo, mas mudar o mundo começando mudando a nossa casa, mudando o nosso país. Vossa Excelência está nessa missão, nesse compromisso, isso temos visto. Quando eu falo de Vossa Excelência, eu digo, eu sei que ele está indo muito bem, porque ninguém fala do senhor na mídia, porque a mídia só fala coisa ruim. Isso é ótimo. Não falar do senhor é um sinal maravilhoso, porque nada de bom é notícia na mídia. Eu já de manhã eu já não vejo mais Bom Dias Brasil da Vida, já não vejo mais nada disso, porque é só desgraça. Eu não tenho uma notícia que me anime. E eu não vou querer sair de casa cheio de notícias. Eu realmente ainda leio as coisas, porque eu digo para minha mulher, por que você lê? Eu falo, não, eu quero saber se o mundo acabou, porque eu posso sair e o mundo ter acabado, não ter mais ninguém. Então, pelo menos, se ele acabou, vai ser notícia. Agora, se não tem notícia, ele está ruim mesmo. Ele está aí, eu tenho que sair para ajudá-lo a melhorar. Então, aqui estamos nós com essa missão. E, ministro, muito obrigado pela sua lição, parabéns pelo seu trabalho, pelo que tem feito, e essa casa se sente muito honrada, muito gratificado por esta noite
que nos ofereceu. E vamos continuar a conversar um pouquinho mais. Muito obrigado a todos.